Isso é um banda raiz, Mizifi? Fala, família! Como você está? Seja mais uma vez bem-vindo a um novo episódio do podcast Umbanda Raiz. Nessa altura do campeonato já temos aqui acumulados 10 episódios. Estou correto, Rafa? É isso aí, vamos para o 11º episódio. Muito conhecimento aí. Para quem não tem o link, a gente vai estar disponibilizando aí nas redes sociais e nos grupos. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e vamos partir para a próxima etapa aí. Bora fazer mais 10 a 100 episódios aí para frente. Perfeito, rumo aos 100 episódios do Umbanda Raiz. Vamos lá, 10% a gente já conseguiu conquistar. E, além de mim, Breno Menezes, estou aqui também com Tigur. Fala comigo, Tigur. Alô, meu povo, estamos aqui, de frente para a vida, de frente para o mundo, a fim de melhorar cada dia mais a nossa percepção de mundo, vendo que as pessoas sofrem, às vezes, por pouca instrução das coisas, mas encontrei dois grandes guerreiros, né? O Rafael e o Breno, que estão nos ajudando aqui a clarear um pouco mais as questões da Umbanda. No meu caso, Umbanda esotérica. No caso de todos, a Umbanda do coração, a Umbanda que você faz, ou o candomblé que você faz, ou igreja protestante ou católica. Nós estamos em alta agora com o Frei, está colocando o pessoal para acordar aí às 4 horas da manhã, para ouvir de Deus, etc. Eu acho que tudo isso contribui. Isso chama-se interdependência, né? É da escola do Tríplice Caminho, do falecido Pai Rivas, grande médio de Umbanda, que deu um start muito forte em relação às coisas de Umbanda, e também a nossa raiz, a raiz de Guiné, do velho e guerreiro Pai Guiné de Umbanda, ou Pai Guiné de Angola, para que ele possa nos iluminar nesse trabalho que nós estamos tendo aqui, árduo, com vontade de passar um pouco das nossas experiências para quem está disposto a nos ouvir. Temos 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas e uma boca. E eu sempre falo, né? Se temos só uma boca é para a gente falar menos. Mas hoje eu vou falar bastante aqui. Vocês abram os seus ouvidos, os seus olhos e as suas narinas nessa experiência espiritual. Valeu, Brenão. Como é que nós estamos hoje? O que vai ser? O que você vai me perguntar? Hoje, a pergunta aqui dos nossos telespectadores, na verdade, espectadores, porque por enquanto o podcast é só para ouvintes, né? Não necessariamente a gente tem ainda a versão em vídeo, ainda. Em breve, ainda. Mas queria começar com uma dúvida que é global, que é universal, que é a questão do sofrimento, né? Primeiro de tudo, como a Umbanda vê essa questão do sofrimento, em que graus existem, né? Que graus de sofrimento existem? Pô, se existe, né, categorias de sofrimento, imagino que eu particularmente eu tenho um pouco dessa visão, né? Tem sofrimento que a gente traz desde o berço, tem sofrimento que a gente cria para si. Eu imagino que quem esteja ouvindo também tem essa relação com o sofrimento de perceber essas questões e se realmente existe essa categorização, enfim, ali do ponto de vista da Umbanda. Como que isso é visto pela Umbanda como filosofia, enfim, fala para mim. Eu vou buscar do pragmatismo, né? Que são as coisas práticas. Então, muitas pessoas, eles têm essa convicção ou se fixam mentalmente nessa questão do sofrer, ad aeternum. Na minha formação como professor de escola pública, na filosofia, eu encontrei vários alunos que me diziam nas escolas que sofriam. E eu perguntei para vários deles se eles conheciam um conceito chamado virtude, que é de uma escola muito antiga, que recebeu, graças a essa transferência oral, a busca pelo prazer na virtude. E o que é virtude, a grosso modo? Virtude é você coordenar o seu cérebro para que ele se programe para se ajustar de forma interior e o reflexo dessa mudança interior jorrar de forma externa através do quê? Do exemplo. Muitas vezes nós somos programados e condicionados, e somos mesmo condicionados desde criança. Você deve ter passado por isso, de ir para a escola, sem querer ir para a escola, de trabalhar, sem muitas vezes querer trabalhar, de responder socialmente a questões que a sociedade te impõe, sem querer fazer isso, de usar uma boa roupa, o melhor corte de cabelo, o melhor sapato, a melhor
condição social que às vezes você nem tem, mas você fantasia aquilo, que você tem aquela condição, para se vender barato para coisas que com o tempo você vê que aquilo não tem valor nenhum. Então, voltando lá no início, já que nós somos programados, a forma de sair do sofrimento é desprogramar. Porque nós ficamos condicionados a vida inteira a uma programação que acaba nos cobrando um preço muito alto. E esse preço muito alto se chama frustração. A frustração é um efeito psíquico que nós temos, e esse efeito psíquico ele nos acompanha a vida inteira. Todo mundo está pronto para um elogio. Exemplo, eu vou te elogiar agora, Breno. Gostei muito da sua camisa preta, você é um rapaz simpático, tem uma boa postura, você já deu uma risada. Já mexe com o ego na hora. Né? Rafa, pô, você é um cara que está muito bem com essa camisa verde, essa barba está bem feita, esse sorriso maravilhoso, etc. Então, isso é questões da virtude. O que é a questão da virtude? É você mapear o que de bom você tem ao seu redor. E como é que nós somos condicionados? Nós somos condicionados a uma luta para nos mantermos fiéis à balança, e a balança não é ditada por nós, é externa, onde você disputa o tempo todo. Na escola, os melhores alunos, nos concursos, o primeiro lugar, o segundo lugar, no futebol, campeão, o vice-campeão que lutou, que batalhou, etc., para ser um vice-campeão. Hoje, a nível conceitual, não tem valor. Nas questões sociais, de trabalho, se você constrói um asfalto que passa uma centena de carros, aquilo não tem valor, parece que é uma coisa que está meio alijada, está meio no nosso DNA, que a gente não entende, que existe uma interdependência. Quando eu falei da sua camisa, eu falei da camisa do Rafa, falei do seu corte de cabelo, etc., alguém fez isso. Isso chama-se interdependência. São as coisas mais simples que nós nos abastecemos de coisas boas. Só que nós não somos treinados para isso. E o que acontece? Uma série de frustrações, onde você vai acumulando frustração por frustração, e chega uma hora que você pode chegar no borderline mental. O que é o borderline mental? Isso aí falando dentro de uma área mais psíquica. Não de área médica, mas área de terapia cognitiva, terapia mental, usando aqui como ferramenta a psicanálise, que também tem formação na psicanálise, para dizer que o ser humano é um grande frustrado. Frustrado por quê? Ele quer ser o que ele não precisa ser, porque ele não faz bem o que ele tem. Então, o sofrimento, ele parte dessa questão de não entendimento do que você é uma ferramenta, ou você é uma ferramenta que integra um todo. O todo o que é? Você é um bom pai, você é uma boa mãe, você é um bom filho, você é um bom marido, um bom namorado, um bom cidadão, um bom ser humano. Isso aí é a ferramenta ideal. E existem vários todos, né? Tem um todo dentro do meu corpo, tem um todo na minha família, o todo no meu bairro, o todo na minha cidade, o todo no mundo. Seriam esses vários todos também? Eu estou sendo correto? Né? Você foi pontualíssimo. Por quê? A frustração surge desse não todo. Quando você está deslocado do meio, você busca fugas. E muitas vezes dessas fugas, inconscientemente, você quer aparecer. Você quer aparecer como? Geralmente de forma negativa para chamar a atenção. Todo aquele que está chamando a atenção, ele quer ser ouvido. Eu não brinquei no começo, foi ser dos ouvidos, da boca e do olho. Nós usamos muito mais a ferramenta boca, que é uma só, em comparação a 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas de percepção geral, e ficamos o tempo todo navegando nessa questão de querer falar mais do que ouvir. As pessoas precisam ser ouvidas. Você está me falando aqui que toda ovelha negra é um frustrado? Toda ovelha negra, de forma bem conceitual, passa pela frustração. E a frustração acompanha principalmente no final da vida, quando seus parentes já faleceram, seus irmãos já foram embora, sua mãe e seu pai não estão mais aqui, seus tios já foram embora, seus avós, e você vai criar uma nova referência. Você vai ser pai, se conseguir, você vai ser mãe, você vai ser avô, você vai ser uma referência para os que estão chegando, e se você não ajustar bem as suas frustrações, automaticamente você vai ser vai fazer um péssimo exercício da obrigação que você tem, que é de transferência de conhecimento que você acumulou. Então a frustração é a chave para o sofrimento. Agora você fala assim, poxa, mas eu estava dirigindo meu carro pela avenida tal e veio um camarada e bateu no meu carro.
o motoqueiro chutou minha placa, o outro quebrou meu retrovisor, o cara me fechou, etc. Peraí, você saiu de casa para combater suas frustrações? E uma coisa muito importante que eu falo, as pessoas procuram muito a Umbanda para poder sarar deles mesmos. Se você tivesse se treinado desde criança a passar pelas coisas, você não designaria tudo isso para essa questão totalmente espiritual. Até mesmo que eu acho que trazer isso para a questão espiritual é uma grande bobagem. É tudo físico, é tudo químico, é tudo já escrito, e a espiritualidade entra para te fazer um espírito melhor, para te fazer entender como é que as coisas funcionam. Se você se programa para sair de casa com uma boa oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração das almas, que é uma coisa que eu não posso falar aqui no nosso podcast, que é uma oração velada de Umbanda, mas uma oração do seu anjo da guarda, Cáritas, anjo da guarda, Espírito Santo, o que você quiser da sua crença, já saiu de casa montado numa oração, sabendo que você está fazendo, seu dia já vai começar melhor. O efeito psíquico daquilo já... Eu não falei do Frei? Não falei do Frei que está acordando o pessoal 4 horas da manhã para poder rezar? As pessoas precisam disso. Isso é ferramenta. Isso é o que o processo maior, acima da Umbanda, Umbandã prega, que é estar bem para externar o bem. Se você não está bem, se você não se cuida bem e vai ao sabor dos ares, como é que vai ser sua vida no dia a dia? Qualquer impacto que você sofrer, você vai julgar, colocar a culpa no sofrimento. E o sofrimento não existe. Na realidade, o sofrimento foi uma ideação que um filósofo chamado Maquiavel, desculpa, é do maniqueísmo, Maniqueu. Esse filósofo criou essa questão do bem e do mal que a nossa irmã, a Igreja Católica, adotou para fazer o céu e o inferno e vendeu isso muito caro. Esse negócio está guardado no nosso DNA. Ou você vai para o bem ou você vai para o mal. Não tem nada disso. Ou você vive de forma ignorante, você não sabe como mudar, ou você muda, destrava e vai para o lado da harmonia, que é o quê? Harmonizar e buscar coisas boas. É difícil você estar bem e alguém querer te afetar, Breno. É difícil. Rafa, alguém consegue te afetar se você não quiser? Então, é interessante você estava falando, eu estou até refletindo aqui. Estou vendo sua carinha de reflexão. Sua carinha de reflexão está ótima. Pelo que eu penso, assim, o sofrimento, às vezes, se a pessoa não tem consciência, né, disso tudo que você está falando, na verdade, ela não sabe nem sair desse sofrimento, porque ela não sabe por que o sofrimento, por que ela está triste, por que ela está sofrendo, né? Então, assim, a espiritualidade, querendo ou não, ela te ajuda a voltar para você entender isso, esse processo, né? Tô certo? Se eu te fizer uma pergunta agora, você vai me responder claramente. Quantos problemas você já teve na vida, Rafa? Vários. Quantos já passaram? Todos. Nessa sua carga aí, não vou falar a sua idade, você é um rapaz novo, mas você já teve coisas harmoniosas, passaram, tudo passa. Só que não nos ensinaram isso. Então criaram hoje uma teoria muito bem manipulada por inteligências que percebem a questão, fazem leituras corporais, né? Você vê uma propaganda de refrigerante, eles te mostram um refrigerante refrescante, te mostra um calor, te faz uma propaganda de cerveja, te mostra uma cerveja bem gelada e sempre um sol, uma praia, etc., para poder entrar no seu cérebro e mostrar para você, ó, é prazeroso, isso aí combate o calor e etc. Então, existem mentes que já fizeram a leitura do nosso DNA e sabem como é que nós nos comportamos. E uma das coisas que mais a indústria usa a nível de medicamentos, a nível de indicação social, é entrar na mente das pessoas, fazendo essas leituras e aí jogando a pessoa no campo de sofrimento. Ó, você só vai feliz se você tomar, você homem, que sua testosterona está baixa, se você fizer atividade física, se você controlar a sua alimentação, depois de 50 anos, sua testosterona baixa, você tem que cuidar, melhorar a sua alimentação. Não, vou te dar um remédio chamado, não vou fazer propaganda, né? Tadalafila, que vai te deixar forte. Mas isso não vai mudar a sua parte consciencial, não vai tratar a sua parte de confusão mental. Primeiro, porque também ninguém nos ensina a perdoar. Imagina a pessoa te dar um tapa no rosto, na frente da sua família, no ambiente público. O tanto que isso vai doer na sua alma, no seu corpo, e você vai ficar ofendido. Agora imagina se você tivesse força para perdoar essa pessoa, tentar entender o porquê daquilo, tentar perdoar tudo aquilo e se reorganizar de
forma espiritual, de alma, para poder se defender, obviamente, de novas agressões, mas deixar que aquilo fosse um fato que não vai te trazer problemas a nível psíquico. Se te ensinassem isso, você viveria por 100 anos. Agora eu falo como ex-militar. Como ex-militar das Forças Armadas. Você é preparado para o pior nas Forças Armadas. Na Polícia Militar, os meus amigos dizem, nos treinamentos deles, eles são humilhados ao máximo para poder ir para o combate de rua e ser humilhado e ter uma postura de não agressividade ou de defesa ao nível de agressão que sofre. Então, as pessoas hoje são programadas a um bem que não existe. A busca eterna pelo prazer. E o mal que eles criaram, porque se o cara te fecha e você passa por aquilo e vai embora, acabou um problema. Se o cara te fecha, você começa a fechar ele, começa a xingar ele, começa a cortar na frente dele, começa a frear para ele poder não passar, etc. Isso é um negócio que não acaba nunca. Agora, se uma pessoa que tem consciência fechada e sabe que talvez o cara ali mexendo no celular, no engano, o cansado, com a cabeça cheia de problemas, e fechou, não é problema seu, é externo. Olha a frequência da filosofia do estoicismo, né? O estoicismo é o seguinte: o que não é meu vai ficar com os outros. Não tem controle. É dos outros. Vou seguir minha vida. Se você tiver consciência disso, sua vida vai numa frequência muito melhor. Em síntese, isso dá um livro, né? Suas perguntas, a sua e do Rafa sempre dá livro, né? Estão me convidando a continuar escrevendo, porque eu estou escrevendo os livros para poder lançar aí, e essas matérias são importantíssimas. Se você se preparar para separar o que é seu do que não é seu, o que é externo do interno, se você está bem internamente, você não tem frustração. Você sai de casa sabendo que você pode enfrentar um trânsito engarrafado, alguém te fechar, um motociclista passar na sua frente, alguém trazer para você alguma lamúria, alguma palavra que você não quer, e você fechar o seu corpo para que isso não entre dentro de você, você está fazendo o que os guias de Umbanda falam o tempo todo. O que eles falam o tempo todo? Se você tem ciência de você, você tem ciência de Deus. Porque a palavra ciência para a Umbanda é ter ciência de Deus. Quando você tem ciência de Deus, você é Deus. E Deus está muito mais acima dessas coisas piegas, pequenas, etc. Eu falo com você que isso aí é coisa que a gente ouve o tempo todo. Se você não é convidado a entrar, não entre. Se você não é convidado a falar, não fale. Se você não é convidado a ouvir, não ouça. Se te convidaram e não convidaram os outros, sinta-se convidado. Se convidaram os outros e não te convidaram, sua presença não é necessária. Então, nós criamos confusão com coisas pequenas. E aí o tal do sofrimento, você me perguntou, em síntese, é frustração e despreparo das medidas do mundo. Vamos fazer um exercício que eu acho que vai ser super importante, vai ajudar bastante quem está nos escutando aqui. Seria, sim ou não, a causa raiz do sofrimento é a frustração? A causa raiz do sofrimento é a frustração. É a frustração. Eu acho que isso já abre demais, expande demais a nossa consciência. Vou até te dar agora uma ferramenta que a gente estuda muito na psicanálise. A primeira frustração que nós temos é o peito materno. É aí que eu quero entrar. Se a causa raiz do sofrimento é a frustração, então o nosso foco para sair do sofrimento tem que ser combater a frustração. Sim. É isso. E como é que você combate a frustração, Breno? Se programando mentalmente para enfrentar o dia. Tem pessoas que estão vivendo o passado. Tem pessoas que estão vivendo o futuro. Estão programando lá para frente. Sonho é diferente de ficar sofrendo lá para frente. Sonhar em ser rico, de ter uma boa mulher, um bom marido, um bom companheiro, de construir uma casa, de ter uma vida, etc. Isso é mais que necessário, porque sonhos nos programam para coisas boas. No seu sonho, você coloca de manhã cedo uma oração, se programa, na hora que você saiu de casa, até o trabalho que você vai fazer, qual a sua programação do dia, como é que você vai voltar para casa, etc. Vive um dia por vez. Palavra de espírito que me acompanham há anos. Viva o presente, esqueça o passado. No presente, construa o futuro. Frustração é a chave para se viver bem. Mate a frustração.
O mundo não foi feito só para você, infeliz. O mundo foi feito para todo mundo. Então, se você achar que o mundo foi feito só para você, você vai cair no borderline, vai entrar numa faixa de depressão, de tristeza, vai querer atentar contra o próprio corpo, aliado com espíritos especializados nisso. E depois, lá do outro lado, a coisa é diferente. Porque se tem pessoas que estão no hospital, lutando pela vida, e você faz uma cisão reencarnatória da sua vida nesse momento, o preço é muito caro. Porque já disse que Umbanda é lei natural. Se você não respeita a lei natural, errou. Acho que eu respondi, não respondi, Branco? Pô, demais. Respondidíssimo. Gostou, Rafa? Gostei demais, Chico. Então vamos ao nosso próximo episódio. Vamos embora. No próximo, hein? O que será, hein? E vê se para de sofrer, hein, galera. Esse aí eu acho que foi um dos Das mais, lições. das lições mais fortes, assim. E o bom, né, Breno? De graça. De graça. De graça. Você que tá escutando esse Uma podcast, boa oração não custa nada. não, tem gente que paga caro por isso mesmo assim não tem acesso a esse tipo de resposta, Sim. né? Mas a gente está cheio de perguntas aqui também. A gente vai continuar aqui. Temos várias perguntas dos ouvintes aí. A galera que tem acompanhado. Obrigado a todo mundo aí por estar acompanhando. E bora pro próximo aí, Chico. Valeu. Tudo que eu falo aqui é coisa que eu experimentei, experimento e coloco em prática. Beijo no coração, saravá fraternal, na força dos guias, dos orixás, que assim sempre seja. Amém. Amém. Isso é um banda raiz, Mizifi?